Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa aqui então. Seguindo, vou trazer para vocês aqui nesse vídeo questões da parte de razão, proporção, noções ali de proporcionalidade, resolução de questões da banca Sesgran Rio. Como sempre, deixo para vocês aqui as minhas redes sociais. Quem quiser seguir meu Instagram, fica o convite, ó. É o @profBrunoLima. Lembrando que você tem que procurar aí o Bruno com 2 N's. Quem quiser fazer parte do meu canal do Telegram, busque lá também o Prof. Bruno Lima. E se você quiser se inscrever no meu canal do YouTube, tem muito vídeo, conteúdo disponível lá também de forma gratuita. Podem passar buscando lá no YouTube, Professor Bruno Lima. Obviamente, sigam aí as redes sociais do Estratégia Concurso para vocês ficarem sempre por dentro de tudo que está rolando. Vamos então treinar um pouquinho mais com questões da banca Sesgran Rio. Olha aí esse enunciado que eu separei para vocês dizendo o seguinte: uma determinada solução é a mistura de 3 substâncias, representadas pelas letras P, Q e R. Uma certa quantidade dessa solução foi produzida, e sua massa é igual à soma das massas das 3 substâncias P, Q e R usadas para compô-la. As massas das substâncias P, Q e R dividem a massa da solução em partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 7, respectivamente. A que fração da massa da solução produzida corresponde à soma das massas das substâncias P e Q utilizadas na produção? E aí vem aqui as alternativas, ok? Pessoal, não vamos complicar o que não precisa? A partir do momento que ele colocou para mim aqui, olha, que eu tenho lá, as massas das substâncias P, Q e R dividem a massa da solução em partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. Se vocês quiserem, vocês podem, como eu oriento vocês lá nos vídeos de teoria, tratar essa parte que está aqui como se fosse um 3K, a outra diretamente proporcional a 5 como 5K e a outra diretamente proporcional a 7 como 7K. Pode fazer isso. Vocês podem inventar valores, perfeito. Ou podem, né, simplesmente aqui, trabalhar como se a massa da substância P fosse 3, a massa da substância Q como se fosse 5 e a massa da substância R como se fosse 7, porque aqui a divisão ela é direta, certo? Então aqui a gente não vai ter muito o que fazer. Eu vou trabalhar então com esses 3 valores mesmo, olha, 3, 5 e 7. Entendendo que é como se a massa total, que aí ele fala, olha, uma certa quantidade dessa solução foi produzida e sua massa vai ser igual à soma das massas das 3 substâncias. Eu vou imaginar então que eu tenho uma solução de massa total igual a 15, porque seria a soma aqui dessas 3 partes, 3, 5 e 7, perfeito? E dessas 15 partes, eu vou querer saber qual que é a fração da solução correspondente à soma das massas P e Q. Ora, qual que é a soma das massas P e Q? Se eu imagino que a minha massa P é 3, a massa de Q é 5, 3 mais 5 vai dar 8, 8 num total de 15. Acabou, não tem mais o que fazer, tá bom? Mas é um enunciado que eu não sei para você aí do outro lado, como que você lidou com ele, é um enunciado que, dependendo, pode tirar ali o som da galera. E não tem porquê, tá bom? Eu daqui a pouco vou... Aliás, deixa, para essa que tá aqui eu nem vou... Porque eu vou deixar, né, igual eu falei, você pode colocar como se fosse 3K, 5K, 7K, mas é porque para essa que tá aqui realmente não tem necessidade nenhuma, tá? A ideia aqui é simplesmente entender então o seguinte, olha, se ele tá falando aqui das somas das massas P e Q, eu posso imaginar sem problema nenhum que a minha massa P é 3, que a minha massa Q é 5. Então se ele fala dessa soma, só somar, 3 mais 5, perfeito? E aí ele quer saber, então essa que tá aqui, ó, é a soma de P e Q, e aí ele quer saber a soma de P e Q com a soma total, que seria 3 mais 5 mais 7, perfeito? 3 mais 5 mais 7. Então a gente está aqui com um total de 3 mais 5, que vai dar 8, respira fundo, segura a emoção, a gente vai ficar aqui com 8 num total de 15. E aí esse 8 num total de 15, meu gabarito correto estava indicado para vocês aqui na letra D, perfeito? Vamos para a próxima? Olha essa que está aqui, ó. Uma herança, no valor de R$168 mil, foi dividida entre 4 irmãos em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades. Se as idades em números de anos são 32, 30, 27 e 23, a parte que coube ao mais novo dos irmãos é em reais igual a... E aí aqui vem as alternativas, ok? Bom, de novo, questão que vai tratar aqui da noção da divisão de forma diretamente proporcional. Lembra o seguinte... Quando a gente fala de uma divisão de forma diretamente proporcional, eu não necessariamente tenho que escrever ali a palavra diretamente, tá? Se eu disser simplesmente que a divisão foi de forma proporcional, você já sabe que a divisão acontece de forma direta, certo? De forma diretamente proporcional.
Sendo uma divisão de forma diretamente proporcional, sempre vai valer aquela orientação que eu deixo lá nos vídeos de teoria. Na pior das hipóteses, seja a questão mais simples ou até mesmo mais complexa, você pode sempre trabalhar com a ideia de que números diretamente proporcionais a gente pode sempre multiplicar pela constante k. Então, sem problema nenhum, você poderia colocar para mim 32k, 30k, 27k, 23k, igual eu oriento vocês nos vídeos de teoria, perfeito? Só que esse enunciado que está aqui, particularmente, ele é muito direto. É de uma divisão de forma diretamente proporcional e é um enunciado muito direto. Então, como eu também comento lá nos vídeos de teoria, vocês podem usar, inclusive, uma regra de 3, perfeito? 168 mil é o valor total dividido para os 4 irmãos. E, se a gente vai dividir de forma diretamente proporcional às idades, a gente pode montar uma regrinha de 3 simples, associando o total em termos de grana que eles têm que dividir, a soma total das idades, perfeito? Você pode somar 32, 30, 27 e 30 e associar isso ao 168 e depois colocar ali na regra de 3 o correspondente à idade do mais novo. Vamos deixar essa solução para vocês? Então aqui, ó, se a gente for somar tudo isso daqui, 32 mais 30 mais 27 mais 23, a soma de todas essas idades que tá aqui, olha, acaba dando 112, perfeito? Uma outra saída que eu imagino que vocês possam ter pensado aí seria mais ou menos o seguinte: professor, sabe o que eu fiz? Eu peguei os 168 mil, que era o valor da herança, e eu dividi pela soma das idades. Eu nem sei te explicar muito bem por que não, mas eu fiz isso daqui. Eu peguei os 168 mil, dividi pelo 112, aí vai dar 1.500. Depois eu peguei esse 1.500 e multipliquei por 23, que era a idade do mais novo. Tá errado? Não, tá perfeito. É porque esse enunciado, conforme eu falei, ele é muito direto, certo? Professor, você acha que uma dessa pode cair na minha prova? Bom, sempre pode cair, mas tem aquela observação que eu sempre deixo também. Em alguns momentos, pode ser que uma questão como essa que está aqui, ela não seja só uma questão na sua prova. Pode ser que ela seja o trechinho de um enunciado, às vezes, mais complexo, certo? Porque isso a gente sabe, o quanto eu insisto com vocês aqui, isso é uma pegada da Cisgran Rio, a de, às vezes, envolver mais de um conteúdo dentro da questão. Então, pode ser que, na sua prova, não venha uma questão como essa. Tudo pode acontecer, pode inclusive vir, certo? Mas pode ser que não venha uma questão isolada como essa, mas que no meio de uma outra questão mais complexa você tenha que, num dado momento, trabalhar com uma divisão de forma diretamente proporcional. Então você tem que estar aí com a estratégia. Dentro aqui, né, estou citando para vocês aqui algumas. Você pode pegar os 168 mil, dividir por 112, aí é como se você fosse chegar numa ideia de que o que seria esses 1.500? É como se fosse, para cada ano vivido, um direito a uma herança de R$ 1.500. Seria essa a interpretação, perfeito? Pode fazer essa divisão, como pode montar, igual eu deixei indicado, uma regra de 3. Pode colocar para mim aqui, olha, aqui 168 mil, que é o total da herança, está para 112, que é a soma total das idades. Como eu quero saber qual que é a idade do mais novo, o mais novo tem 23 anos. E aí eu coloco aqui, olha, que o 23 vai estar para X. Se quiser, você pode tentar aqui de alguma forma assim, fazer simplificações, beleza? Ou na pior das hipóteses, você poderia pegar e multiplicar cruzado. Se aqui eu fosse multiplicar cruzado, até porque é uma regra de 3 simples com duas grandezas diretamente proporcionais, afinal de contas, quanto menor fosse a idade, menor seria o valor da herança recebida. Então pode pegar e multiplicar cruzado. E aí, se você montou dessa forma, você teria 112x igual a 168 mil vezes 23, perfeito? Daí, então, seu x seria 168 mil vezes 23 dividido por 112. Aqui é o que eu comentei. Você que de início pegou e dividiu, professor, poxa, eu preferi dividir os 168 mil pelo 112 direto. Tá certo? Tá, porque aqui você vai ver que com essa minha resolução, a gente mostra que no fim das contas, quem multiplica os 168 mil pelo 23 e divide pelo 112, chega ao mesmo resultado de quem dividiu 168 mil pelo 112 e depois multiplicou por 23. Isso aqui para mim agora é indiferente, tá bom? Se você simplificou aí os 168 mil com os 112, conforme eu tinha colocado, vocês iam encontrar aqui 1.500. O seu x, então, seria 1.500 vezes 23. E aí, 1.500, se você multiplicou por 23, você tem que chegar a um total de R$ 34.500, que é o que estava indicado lá na letra E, tá bom? Tá feita essa que está aqui, então. E aí, claro, vocês sempre vão ter que ficar atentos aqui à possibilidade, né, das alternativas, porque dependendo,
Se você por algum motivo aqui fizer algum cálculo errado, se trocar ali, ao invés do 23 usar o 32, ao invés do 23 usar o 30, pode ser que você caia em alternativa aqui trocada, ficar sempre atento a isso aí, ficar sempre atento nos enunciados da Sesgran Rio ao comando daquilo que de fato interessa para eles, tá bom? Como aqui eu queria saber quanto que o mais novo ia receber, o mais novo era de 23 anos e por isso que eu usei ele aqui então como referência, tá? E de novo, se você foi pelo caminho, Brunão, eu estou seguindo a receitinha de bolo que você me explica lá nos vídeos de teoria. Toda vez que a questão trata de divisão diretamente proporcional, eu uso a constante K e eu multiplico os valores dados pela constante K. Então você que seguiu esse caminho, fez as mesmas contas que eu, você vai perceber. Você vai ter deixado indicado que 32K, mais 30K, mais 27K, mais 23K, teria que ser igual a 168 mil. Você teria 112K igual a 168 mil, de onde você iria concluir que K seria 168 mil dividido por 112. Sua constante K daria esse 1.500 que eu encontrei aqui. Depois disso, você teria que pegar aquele K e multiplicar por 23. Então a gente chega lá de qualquer maneira, tá bom? Gabarito para essa letra E, bora para mais uma. Numa pesquisa sobre acesso à internet, 3 em cada 4 homens e 2 em cada 3 mulheres responderam que acessam a rede diariamente. A razão entre o número de mulheres e de homens participantes dessa pesquisa é, nessa ordem, igual a 1/2. Que fração do total de entrevistados corresponde àqueles que responderam que acessam a rede todos os dias? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa questão que está aqui, eu vou gastar um tempinho na explicação. Não é o tempo que você na hora da prova gastaria, certo? Porque aqui eu vou deixar 2 soluções. Na hora da prova você não tem que ficar buscando 2 soluções, você tem que encontrar uma. Mas eu vou deixar 2 soluções. Uma, que eu acho que em termos de prova, como eu sempre falo com vocês, hora de prova de concurso público não tem que ter romantismo, certo? Não tem que ter formalismo. Então aqui, um caminho para você chegar à resolução desse exercício seria o de inventar valores, e eu vou jogar com vocês aqui possibilidades de a gente inventar valores para tentar facilitar esse exercício, perfeito? E deixo depois uma outra solução, que aí sim vai para um caminho mais técnico. Como eu sempre falo com vocês, o público é extremamente heterogêneo. A galera que é boa de exatas tem um pouquinho de resistência de trabalhar com essas saídas inventando valor, certo? A gente é tão moldado, né? Ah, não, temos que fazer de maneira genérica, blá, 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 blá. Isso. Aí quando você cai no mundinho dos concursos, você não está ali querendo mostrar conhecimento, você tem que chegar ao gabarito, certo? Então, para a galera que às vezes é boa de exatas, sente um pouquinho de resistência nessa ideia de ficar inventando valor. Não tem problema. Eu vou deixar a solução para você que não curte o inventar valor, certo? E da mesma forma, eu não posso te iludir achando que, poxa, vou inventar um valor e vai ser a solução de todos os problemas. Depende. Tudo depende. Dependendo do outro lado, se eu tiver um examinador que seja técnico, pode ser que ele te peça alguma questão, alguma solução, algum gabarito para essa questão, por um viés mais técnico mesmo. Então, por isso que a gente tem que ter aqui sempre o máximo de possibilidades, tá bom? Numa primeira saída, inventando valor, então vou deixar para vocês aqui, olha, minha primeira solução. Primeira solução. Inventando valores, ok? E aí eu vou te explicar como que a gente pode inventar valores aqui, olha, que sejam interessantes também, né? Atribuindo valores. Perfeito? Vamos lá. Então a questão é o seguinte, Bruno, oi. Primeiro, de onde que você tira essa ideia do inventar valor? Vou de novo te abrir a mente para isso, tá? Porque eu sei que é um outro ponto que, já de cara, quando eu falo assim, vou inventar um valor, muitas vezes você fica olhando para mim do outro lado e assim, de onde que o cara tirou que podia inventar valor? Eu nem tinha pensado nisso. Olha para as alternativas. Nas alternativas eu tenho frações. Frações, elas trazem a ideia de proporção, certo? É a mesma coisa que muita gente tem ali nas alternativas, às vezes, porcentagens. Vocês vão perceber que aqui no texto, em momento nenhum, ele fala para mim qual que é o total de pessoas. Em momento nenhum, ele me dá a quantidade exata de homens, a quantidade exata de mulheres. Então, tudo isso que está aqui serve para você começar a caminhar pelo enunciado e perceber o seguinte, olha, a questão está toda aberta. Eu não tenho um valor aqui prendendo o meu exercício, inclusive nas alternativas. Quando eu olho para as alternativas, você não tem ali um 300, um 350, está na forma de fração. Então aqui, se você inventar valores coerentes com o enunciado, seja qual for o valor que você inventar, ou sejam quais forem os valores que vocês porventura inventarem, a gente vai chegar ao gabarito, certo? É o que eu sempre falo, você só tem que manter a coerência com o enunciado. Então, por exemplo, Brunão, eu posso inventar aqui que são 100 pessoas? Cara, você pode inventar que são 100 pessoas, só que aí
Na hora de inventar um valor, você tem que ter a manha aqui também para inventar um valor que seja interessante para vocês. Eu vou te mostrar que o 100 aqui ele seria muito pouco interessante, tá? A ideia então é o seguinte, vejam, ele coloca para mim que 3 em cada 4 homens, então quando ele fala disso aqui, olha, primeiro, 3 em cada 4 homens, isso aqui, gente, é uma fração, certo? 3 em cada 4 homens, eu estou falando de 3/4 dos homens, só que só dele trazer o 3 em cada 4 ao invés de 3/4, pode ser que ele já tenha tirado você da brincadeira. Pô, professor, eu fiquei viajando ali no lance do 3 em cada 4. É uma fração. 3 em cada 4 é porque são 3/4 dos homens, perfeito? Então aqui eu tenho uma situação em que 3/4 dos homens, vou colocar assim, olha, 3/4 vezes H, 3/4 dos homens. Lembra, preposição de, da, dos na matemática passa a ideia de multiplicação, certo? Então se eu tenho 3 em cada 4, são 3/4 dos homens, 3/4 vezes a quantidade de homens, fechado? E 2 em cada 3 mulheres. Então, 2 em cada 3 mulheres, eu tenho aqui, olha, 2/3 das mulheres, perfeito? Aí ele cita para mim o seguinte, essa galera aqui é a galera que acessa a rede diariamente. Então é o pessoal que tem acesso à internet todos os dias, fechado? 3/4 dos homens e 2/3 das mulheres acessam a internet todos os dias, acessam a internet diariamente. Ele fala para mim, a gente vai ter que ficar atento a isso aqui, que a razão entre o número de mulheres e o de homens é de 1/2. Quando ele fala de razão, o que é razão? Razão nada mais é do que uma fração, certo? De maneira bem simplista, a gente vai tratar a razão como se fosse uma fração. E ele fala da razão entre o número de homens e o número de mulheres. Sempre chamo a atenção de vocês que a ordem em que ele apresenta a razão é fundamental para que a gente monte a fração de maneira coerente. Se a razão é entre mulheres e homens, então é porque a quantidade de mulheres está para a quantidade de homens, assim como 1 está para 2. O que isso aqui está querendo dizer para mim na prática, gente? Se a razão entre o número de mulheres e de homens é de 1/2, o que ele está me dizendo é que a quantidade de mulheres é a metade do número de homens, certo? Ou que, a partir do momento que você monta aqui a proporção, o que você vai descobrir é que a quantidade de homens tem que ser o dobro da quantidade de mulheres, ok? A quantidade de homens tem que ser o dobro da quantidade de mulheres. Tá perfeito isso que eu fiz aqui? Se a razão entre a quantidade de mulheres e de homens, tem que ficar atento, que deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quem aqui nesse ponto do exercício inverteu e porventura sem querer esqueceu que era a razão entre mulheres e homens e colocou homens e mulheres, tem alternativa, tá bom? Se não me engano, chega lá na letra E. Essa questão que aqui foi do Banco do Brasil de 2012 e infelizmente a gente teve, né? Depois no pós-prova, a galera disse, professor, por que não é a letra E? Por que não é a letra E? A gente vai lá dar uma olhada na resolução. Putz, vacilei aqui, cara. Era a razão entre mulheres e homens, eu coloquei entre homens e mulheres. E o ordinário, no bom sentido que criou a questão, pensou em você para você não sair triste. Então fica ligado, ok? Razão entre mulheres e homens indica para mim então que a quantidade de homens é o dobro da quantidade de mulheres. Ok. Isso aqui, daqui a pouco na minha solução mais técnica, eu vou precisar de qualquer forma. Agora, vamos tentar simplificar. Simplificar é o quê? Atribuindo valor, que até agora eu não atribuí os tais valores, certo? Como que seria interessante eu atribuir valores? Primeiro, para a quantidade de homens e para a quantidade de mulheres, seria legal que eu encontrasse uma quantidade de homens que fosse um número divisível por 4 e para a quantidade de mulheres um número que fosse divisível por 3. Então você pode chegar para mim e falar assim, Bruno, eu quero inventar que são 100 homens. Beleza, 100 é divisível por 4. Quero inventar que são 100 mulheres. Não, pô, aí o 100 para mulher errado não vai dar. É isso que eu quero tomar cuidado com você, certo? Quero imaginar tudo. Então, por exemplo, eu quero imaginar que são 100 mulheres. Cara, errado não vai dar. Você pode usar o 100. Qualquer valor que você inventar aqui vai dar certo. Agora, quando a gente fala de inventar um valor, é para tentar facilitar a sua vida. 100 não é um número divisível por 3. Então, aqui não te aconselho a usar um 100, certo? Professor, eu posso usar o 30 aqui? Pode. Pode usar o 30 aqui, porque 30 é um número divisível por 3. Professor, aqui se eu quiser eu posso usar a quantidade de homens como se fosse 80? Pode. Por quê? Porque o 80 é divisível por 4. Então é só isso, tá vendo? Só que agora, o que eu vou ter que fazer? É isso que eu estou falando. Até para inventar valor, isso aqui é raciocínio matemático, né? Para inventar um valor, eu já vi então que eu quero que a quantidade de homens seja um número divisível por 4, que a quantidade de mulheres seja um número divisível por 3, mas eu não posso me esquecer que nesse exercício a quantidade de homens
tem que ser o dobro da quantidade de mulheres. Agora, aqui, o céu é o limite. Que valor que você quer dar para a quantidade de mulheres e para a quantidade de homens? Eu vou inventar aqui, por exemplo, o seguinte. Vamos imaginar que eu tivesse, sei lá, 12 mulheres, perfeito? E que aqui fossem 24 homens. Veja para mim se isso aqui vai dar certo. Ó, 12 é um número divisível por 3? É, não é? 12 é divisível por 3. 24 é um número divisível por 4? É. Brunão, por que aqui você colocou o 12 e por que aqui você colocou o 24? É o que eu tô te falando. Isso aqui é o céu, é o limite. Você não vai ter muito... Ah, mas por que você fez? Ah, velho, porque, sei lá, porque eu vi que o 12 dividir por 3. Por que você não colocou o 6? Pode. Se quiser colocar o 6, você coloca. Por que você não colocou o 3? Coloca. Só que de forma que a quantidade de mulheres, desculpem, que a quantidade de homens fique o dobro da quantidade de mulheres. Perfeito? Então, se aqui você tivesse colocado, por exemplo, 6... Pode colocar aqui, Bruno, 6 e aqui 12? Pode. Você vai reparar que se você colocar o... Vou colocar aqui, ó. Se você colocar o 6 e o 12, fica até melhor, porque as contas vão ficar menores. Então eu vou trocar já, tá vendo aí, ó? Pode deixar o 12 e o 24? Pode. Mas não dá para usar o 6 e o 12, não? Dá. Então eu vou colocar para diminuir minhas contas. Então, ó, vou colocar aqui como se fossem 6 mulheres e como se fossem 12 homens. E acabou. Perfeito? Perfeito? Ó. A quantidade de homens vai ser o dobro da quantidade de mulheres. Eu vou conseguir simplificar esse 6 com 3, vou conseguir simplificar esse 12 com 4, e aí eu vou ter trazido uma solução aqui, atribuindo um valor, certo? Mas que de qualquer maneira vai me levar para o gabarito. De novo, quaisquer valores, inclusive números que não fossem divisíveis por 3 ou por 4, tornariam a solução correta, tá? Aqui é só uma maneira da gente tentar mostrar para vocês caminhos para facilitar a solução. Se você for calcular aqui os 3/4 de 12, então vou trazer isso aqui para cá agora, tá? Ó. Se você for calcular quanto é 3/4 de 12, você vai simplificar aqui o 12 com 4. 12 por 4 tem que dar 3, perfeito? Se você for trazer para cá, ó, os 2/3 de 6, você vai simplificar aqui, ó, o 6 com 3 vai ter que dar 2. E aí no fim das contas você vai perceber que 3 vezes 3 vai ter que dar 9. Que 2 vezes 2 vai ter que dar 4. E aí é como se eu estivesse dizendo então o seguinte. Reparem. Dessa forma como eu resolvi, é como se o meu total de pessoas fosse quanto? Meu total de pessoas vai vir da soma entre homens e mulheres. Então, estou partindo do princípio que eu tenho 12 homens, que eu tenho 6 mulheres, então a gente chegaria aqui a um total de 18 pessoas. O que eu te mostrei então é que dessas 18 pessoas, tem 9 homens que acessam a internet todos os dias, e tem 4 mulheres que acessam a internet todos os dias. E o que ele quer saber de vocês é qual é a fração do total de entrevistados, qual que na minha resolução foi o total de entrevistados. Aqui o meu total foi 18. Como poderia ter sido 36, como poderia ter sido 60, porque aí é o que eu falei, o céu é o limite aqui, certo? Do jeito que eu fiz aqui, o meu total de entrevistados foi 18. Desse total de entrevistados, quanto que acessam as redes todos os dias? 13. E aí qual que vai ser a fração? 13 18avos, que é o que estava lá na letra C. Perfeito? Acabou. Então aqui, ó, esse aqui é o total. Então, ó, 9 mais 4, 13. É o total da galera que acessa, ok? Acessam a internet todos os dias. Acessam todos os dias. E aí aqui, ó, eu teria o meu total de pessoas. 12 mais 6, eu teria aqui 18 pessoas, que seria o meu total. Como ele quer saber qual a fração do total dos que acessam todos os dias, a minha resposta então seria 13 num total de 18. Gabarito correto, letra C. Bruno, oi. Mas aí, do jeito que eu fiz aqui, eu não cheguei direto no 13 sobre 18. Não tem problema. Você conseguiria com certeza simplificar. Lembra que aqui de início eu tinha jogado o 12 e o 24? 12 com 24, meu total teria sido 36. Aí eu teria chegado aqui, fazendo as contas, a 26. Aí eu chegaria em 26 sobre 36. 26 sobre 36 dividido por 2, 26 por 2 daria 13, 36 por 2 daria 18. Dependendo da solução, você pode ter chegado, por exemplo, a 130, 180 avos. Simplificando o 130 e o 180 por 10, você chegaria aos 13, 18 avos. Perfeito? Então aqui não tem problema.
O fato de você, na sua resolução, não ter chegado de maneira direta aos 13/18 não é problema. A forma, né, simplificando a fração que você encontrou, você teria que chegar aqui, consequentemente, aos 13/18. Agora, de novo, essa que está aqui é uma solução em que eu atribuo valores. Isso que está aqui atende vários alunos. Brunão, cara, curti. Não tinha aí, não estava com essa maldadezinha, mas foi legal para abrir um pouquinho a mente. Ótimo. Agora, conforme eu falei, tem aquela galera que, Brunão, cara, eu não curto isso, não fico seguro com essa história de inventar valor. Eu teria que sair meio que algebricamente. Perfeito. E, mesmo que você tenha se dado bem, ou mesmo que tenha resolvido dessa forma, não deixe de acompanhar a minha segunda solução, que igual eu falei, você não tem como tatear até onde pode ir o nível de exigência do seu examinador da Sesgran Rio. Pode ser que ele te peça, em algum momento aqui, uma solução genérica mesmo, certo? Então vamos deixar aqui. A minha segunda solução vai ser trabalhando com valores H e M do início até o fim, tá bom? Então aqui, ó, minha segunda solução. Aí a minha segunda solução é com valores, é uma saída genérica. Então se é uma saída genérica é porque eu não vou inventar valor, perfeito? Então vou colocar para vocês aqui, ó, 3/4 de H, que é a quantidade de homens que acessam, mais 2/3 de M, que é a quantidade de mulheres que acessam. Perfeito? E a gente viu aqui que a razão entre o número de mulheres e de homens é de 1 para 2. Perfeito? De onde a gente conclui, então, que a quantidade de homens é 2 vezes o número de mulheres. Se você, então, não quiser inventar um valor, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com tudo isso aqui genericamente. 3/4 dos homens, 2/3 das mulheres. Eu sei que a quantidade de homens é o dobro da quantidade de mulheres. O que você faz? Substitui. No lugar desse H, eu vou jogar o 2M. Perfeito? Então eu vou deixar em função de M a quantidade total de pessoas que têm acesso à internet todos os dias. Então agora eu vou fazer uma substituição. No lugar desse H, eu vou jogar o 2M. E aí eu passo a ter isso aqui então, olha. Essa minha expressão, ela passa a ser 3/4 de 2M mais 2/3 de M, indicando para mim o total de pessoas que acessam a internet. Simplificando, porque aí aqui nesse primeiro cálculo dá para simplificar o 2 com 4. 2 por 2 vai dar 1, 4 por 2 vai dar 2, e aí eu vou chegar então a 3M sobre 2, ó, 3M sobre 2, mais 2M sobre 3. Tenho aqui então uma soma de frações. Posso trabalhar aqui com a ideia de um denominador comum, certo? O denominador comum entre 2 e 3 vai ser o 6. Pô, professor, mas aqui, velho, eu não tinha simplificado, por isso que eu errei. Não, se você não simplificou, você vai ter que tirar o MMC entre 3 e 4. Isso aqui não vai mudar nada, perfeito? Simplifiquei, cheguei a denominadores 2 e 3, encontro aqui um denominador comum, o menor dos múltiplos comuns vai ser o 6, então posso deixar indicado aqui, olha, coloco o 6, e aí 6, se eu for dividir por 2 vai ter que dar 3, então lembra de primeiro dividir para depois multiplicar, perfeito? 6, se eu for dividir por 2 vai dar 3, 3 vezes 3 vai ter que dar 9, então eu fico com 9M mais 6 dividido por 3 vai ter que dar 2, 2 vezes 2M vai ter que dar 4M. Então tá aqui, olha, eu chego a um total de 13M sobre 6. O que é isso? Entenda o que é isso. Isso aqui já é a resposta para o exercício? Não, nem sei se tem aqui, ó, porque se tivesse aqui, dependendo, alguém até assinalaria. Não é para ter o 13M sobre 6. Isso aqui indica só o seguinte, em função do número de mulheres, essa galera que acessa a internet todos os dias corresponde a 13/6 dos números de mulheres. Só isso, perfeito? Eu só somei a quantidade que acessa a internet todos os dias. O que a questão queria? A questão queria a fração do total de entrevistados. Se eu estou trabalhando aqui de maneira genérica, qual que é o meu total de entrevistados? O total de entrevistados é a soma da quantidade de homens e da quantidade de mulheres. Então vou deixar indicado aí para vocês, olha. O total de entrevistados, como é homens mais mulheres, o meu total então seria a quantidade de homens não é a mesma coisa que 2M, então fica lá, olha, 2M mais M, o meu total de pessoas então seria o quê? 3M, certo?
Meu total de pessoas, se eu estiver trabalhando de maneira totalmente genérica, sem inventar valor, meu total de pessoas é homens e mulheres. Só que a minha quantidade de homens é 2 vezes o número de mulheres. Então, 2M mais M que vai dar 3M. E aí agora você dá a solução em função de M. Por isso que aqui vocês vão perceber que eu falo que você pode inventar qualquer valor aqui nesse exercício. Qualquer valor mesmo. Por quê? Na solução genérica, você vai ver que num dado momento, esse M vai cancelar com o outro. Então, qualquer que fosse o valor que você tivesse atribuído aqui para a quantidade de mulheres, você acertaria o exercício. Perfeito? Trabalhando então de maneira genérica, a resposta seria essa. É só ver aqui, isso, tem mais um slidezinho aqui, então a resposta seria essa, ó. Fração da galera que acessa a internet todos os dias. É essa que tá aqui, ó. 13M sobre 6. Perfeito? 13M sobre 6. Tudo isso sobre o meu total de pessoas, que é 3M. E aí agora, isso aqui é uma divisão envolvendo frações. Você vai manter a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, e aí vai chegar nisso aqui, olha. 13M sobre 6 vezes 1 sobre 3M. Perfeito? Que aí o inverso de 3M, não é a ideia de fazer o inverso? 3M sobre 1, se for multiplicar pelo inverso, ficaria 1 sobre 3M. E aí aqui agora a gente simplifica, perfeito? Cancela aqui, ó. Por isso que essa quantidade de mulheres ela se torna indiferente, porque no fim das contas a gente vai cancelar quando a gente trabalha de maneira genérica, tá vendo? E aí multiplica, ó. 13 vezes 1 vai dar 13, 6 vezes 3 vai ter que dar 18. 13, 18 avos. Gabarito acaba sendo a letra C, tá bom? Brunão, eu preferi a primeira saída. Perfeito. Brunão, eu me dou bem com a segunda. Ótimo. O que eu já falei para vocês é que, ao longo de anos, preparando a galera para concurso, o que eu não faço? Eu não indico o que é a melhor saída. Porque isso é muito pessoal, certo? Assim como tem gente que fica satisfeitíssimo com essa solução, tem gente que torce o nariz e fala assim, que é isso? Me respeita, tem que ficar inventando valor? Nada, eu consigo sair aqui de maneira genérica. Ótimo. Da mesma forma, o contrário, né? Pô, Brão, velho, eu não tenho assim tanta familiaridade com matemática, não. Então esse negócio de M para cá, H para lá, inventa um valor que fica mais fácil. Tá certo. Fica aí a seu critério. Eu aqui tenho que simplesmente jogar possibilidades para ir tentando abrir a sua mente, ainda mais para uma banca como a CIS Gran Rio, não é? Tem que ter o máximo possível de saídas. O quanto mais criativo você for para o perfil da banca, melhor. Gabarito letra C, questãozinha então interessante aí de um concurso organizado por eles para o Banco do Brasil. Gabarito letra C, tem mais uma nesse bloco ou não? Não. Fecho com vocês esse bloco por aqui, daqui a pouquinho eu volto, trazendo mais algumas questõezinhas aqui da parte de proporcionalidade. Fica comigo, não me abandona, estamos juntos na luta. Fui, mas estou voltando.